Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o presidente da UMAD, Ney Alcântara. Muito obrigado, presidente, por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto tão importante, que é a segurança dos magistrados. Os juízes hoje se sentem ameaçados? Boa tarde, e estamos sempre à disposição para os esclarecimentos necessários, somente no meio de comunicação desse que atinge boa parte da população. Não diria que os magistrados estão ameaçados na sua potencialidade, que a gente tem que dividir isso em duas fases. A segurança do juiz individual e a segurança do juiz coletivo. A segurança do juiz individualmente, o Brasil, especificamente Alagoas, ela até que vem a contento, porque todo aquele magistrado, todo aquele colega que se sente ameaçado por algum motivo, ele tem tido total apoio do Tribunal de Justiça, das associações e do próprio Conselho de Segurança, onde dispensa todas as condições necessárias à sua proteção. E não tivemos, na realidade, nenhum fato de agressão em concreto. Mas a segurança coletiva do magistrado, essa é a que nos aflige. Essa é aquela do seu dia a dia, essa é aquela do seu ambiente de trabalho, que ela não tem uma previsão sistemática. Ela é aquela que uma parte inconformada busca agredir os atores do Poder Judiciário, não só o juiz, mas pode ser o próprio advogado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os serventuários em geral. E nós hoje estamos com a realidade de carência de segurança nesse aspecto. Os fóruns não têm a segurança adequada, o fórum principal nosso, que é aquele do Barro Duro, ele facilita a entrada de qualquer indivíduo e isso realmente deixa toda a categoria bastante preocupada. No Brasil inteiro foram 110 ameaças a magistrados, a juízes, desembargadores. Em Alagoas, quanto foram? Alagoas, em concreto, hoje, com segurança ativa, são 9 magistrados. Mas tem aqueles que entram e saem, tem aqueles que estão hoje com segurança, amanhã já está liberado. Essa é aquela que eu lhe falei individualizada. O momento ele pode ser ocasional, o momento pode ser de um caso específico, aonde muitas vezes buscam intimidar o Poder Judiciário. Essa é uma segurança que realmente o Conselho de Segurança ele vem acompanhando, vendendo toda a assistência à magistratura alagoana. Isso torna Alagoas a líder nessa questão. Por que o senhor acredita que isso acontece? Você acha que tem algum fator cultural nesse sentido? Essa é a questão da atuação em processos que envolvem, às vezes, grupos que não estão acostumados a receber a devida reprimenda do Poder Judiciário. Toda vez que você atinge determinada classe, toda vez que você mexe de uma certa forma, onde as pessoas não estão acostumadas a ter aquela reprimenda, a consequência é buscar a violência. A violência é uma forma de intimidar, a violência é uma forma de parar o Poder Judiciário, mas eu garanto que nenhuma violência vai intimidar o Poder Judiciário em momento nenhum. Nenhum colega vai deixar de exercer suas atribuições em face de ameaças ou supostas ameaças recebidas. Após a divulgação desse relatório, a Associação dos Magistrados de Alagoas se posicionou publicamente. Teve algum desdobramento depois disso? Tem. Nós temos uma comissão de segurança, da qual a Magis faz parte, que o presidente é o presidente do Tribunal de Justiça, que a gente tem reuniões sistemáticas dela, onde faz essa análise e onde foi até criado recentemente o Fundo de Segurança, que é uma verba específica para fazer a garantia institucional do magistrado. Nós tivemos reunião interna, onde os colegas, principalmente daquelas áreas que normalmente a gente pensa que é somente da área criminal, que seriam as vítimas, mas as juízas de família também me fizeram ofício, das varas de família, alegando que se sentem seguras pela falta de estrutura policial no ambiente. Então, medidas estão sendo tomadas, reuniões nós estamos fazendo com a presidência do Tribunal de Justiça e também nós estamos em contato permanente com a MB para ver aquelas ações nacionais que nós podemos tomar, as medidas que podemos tomar. Nesse sentido também, como pode, o senhor falou logo no início sobre a segurança dos fóruns, como pode essa segurança dos fóruns ser melhorada?
Essa é a parte que eu digo mais difícil. É muito mais fácil, apesar de parecer um paradoxo, você proteger a integridade física de um juiz do que você proteger a integridade de uma coletividade, onde você tem uma tramitação muito grande de pessoas e você tem várias pessoas ali envolvidas naqueles atos, como juízes, promotores, defensores, serventuários, advogados. Então, os fóruns eles têm que ter dotados de uma segurança mínima, como detectores de metal, entrada e saída, fiscalização, controle de estacionamento. E pelo crescimento que nós tivemos nos últimos anos, o nosso fórum, os fóruns realmente nossos do interior, eles ainda não estão dotados dessa capacidade. Nós precisamos de ter uma triagem e um aparelho. Isso o tribunal já está ciente, o tribunal está trabalhando para que isso seja efetivado, não só no Fórum do Barro Duro, mas em todos os fóruns do nosso estado. Isso é um anseio de todos os magistrados. Para isso precisa de criar um fundo? O fundo vai ser necessário porque vai ser um valor disponibilizado, como a gente chama no grande movimento, a gente diz que é uma verba carimbada. Ela só pode ser vinculada naquilo, ela só pode ser naquele de destinação. Mas isso não vai ser suficiente e não impede que o Tribunal de Justiça dispense outras verbas. Esse fundo é muito curto, um valor pequeno, foi criado recentemente, então atualmente, se for depender desse fundo, pouca coisa será feita. Ele é um investimento a longo prazo e é uma garantia de que nós vamos ter um dinheiro específico para isso. Mas o tribunal está atento e vai ter que ter verbas necessárias, até com orientação, recomendação do CNJ, de que os locais de trabalho dos magistrados eles estejam com segurança adequada. Quando a gente pensa, presidente, de certa maneira, no momento de violência, é impossível deixar de lembrar que estamos num momento do país de um, pelo menos em termos aparentes, de extrema intolerância. Intolerância com a opinião do outro, intolerância com o outro, de certa maneira. Quanto disso também atinge a justiça? A intolerância às decisões dos magistrados, a intolerância à aplicação da lei, chega aos tribunais? Eu acredito que esse é um dos fatores mais importantes da atualidade. Essa divulgação da intolerância, muitas vezes ela é cultuada, a intolerância, de que aquilo, tudo que é o meu pensamento, tudo que sou eu, ele tem que ser o centro do universo. E com certeza isso isso já chegou no Poder Judiciário. Nós temos as ações judiciais que jamais vai acontecer como um jogo de futebol que vai terminar empatado. Sim. Ele sempre vai ter que ter alguém, por mais direito que ele tem, alguém que vai perder algo e alguém que vai ganhar. E isso com certeza, se você não tiver um nível razoável de entendimento jurídico, se não tiver um nível razoável dessa intolerância não esteja tomada no seu espírito, você vai sair cheio de mágoas e você vai sair realmente culpando alguém por aquilo. Você não culpa nunca você pelos seus atos. Você culpa aquele que restringiu os seus atos. Como eu disse agora há pouco, a gente pensa que a violência contra o magistrado é sempre da área criminal. Não é verdadeiro. Nós temos registros recentes, nós temos fatos recentes, onde magistradas atuando em vara de infância, elas foram agredidas, ou pelo menos tentaram agredi-las, diante de posições, por causa de uma guarda que foi concedida ao pai, ou à mãe, ou ao avô, por causa de uma separação judicial que foi feita de uma forma que não era contento, e às vezes até por uma pessoa que não tinha nem o que fazer no fórum, e chega a entrar sem qualquer objeção, e vai chegar a essa agressão. Então, com certeza, a violência hoje pelo qual passamos, a intolerância que nós estamos tendo hoje com a opinião adversa, isso com certeza chega ao Poder Judiciário e isso incomoda aos magistrados. O quanto mudou também, de certa maneira, a visão dessa população com os magistrados, e eu digo isso positivamente e negativamente, porque se tem um efeito colateral, a exposição dos juízes à mídia. Nós estamos, assim, se nós pegarmos de 10, 15 anos atrás, não havia julgamentos sendo transmitidos, e esses julgamentos, principalmente hoje com o TV Justiça, STF,
trouxe para a população uma consciência muito maior do papel do judiciário, do trabalho do juiz, mas como tudo na vida tem seu lado de exposição. Essa exposição prejudicou de alguma maneira os juízes? Essa exposição ela trouxe, na realidade, uma verdade que precisava ser posta à sociedade. Ela foi vista, ela trouxe, na realidade, à nossa sociedade o que o Poder Judiciário faz dentro dos seus gabinetes, o que o Judiciário faz no seu julgamento. Hoje, qualquer brasileiro que tem interesse, ele pode, às terças e quartas-feiras, ver as decisões do CNJ, as decisões do STJ. Isso tem um lado positivo, porque você está realmente cumprindo o que a Constituição diz, que é a publicidade dos seus julgados. E tem um lado negativo. Primeiro, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir e interpretar aquilo que eles estão assistindo. E leva, às vezes, a interpretações equivocadas. Leva, às vezes, a julgamentos equivocados, midiáticos, chamaríamos assim. Então, tem que se tomar muita cautela. A democratização do Poder Judiciário, que é isso que você falou, essa aproximação do Poder Judiciário com a mídia, ela já devia ter acontecido há muito tempo. Ela realmente é um poder. Mas nós temos que lembrar que no momento de um julgamento, no momento que o juiz está no seu gabinete, que o magistrado está no seu gabinete, ele está ali exercendo os poderes da União. Ele está representando o Estado. Então, ele não é o fulano de tal, ele é o juiz que está representando. Então, ele precisa realmente trabalhar com isenção, ele precisa trabalhar com responsabilidade, ele precisa trabalhar com a população entendendo que ele está em prol da sociedade. Todas as medidas que o Poder Judiciário toma hoje, elas são discutidas na mídia. Muitas vezes são discutidas sem o devido conhecimento, apenas com a informação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando o Estado invade o Poder Executivo, quando o Estado, que o Poder Executivo, o Poder Judiciário, se diz que é um poder ativista, que é um poder que está buscando entrar na área do Executivo. Mas se você for observar, todas as decisões do Poder Judiciário, elas, quando invadem algum poder, ela está exercendo o poder do controle daqueles poderes. Eram as atitudes que o poder originário ele deveria ter feito, ele deveria ter praticado, e por omissão ele não fez, e o Poder Judiciário faz com que ele faça. Mas jamais o Poder Judiciário vai tomar uma atitude que não era da competência do Poder Executivo e determinar que o Poder Executivo faça. Nós estamos amadurecendo muito nisso, nós estamos percebendo que cada poder tem a sua responsabilidade e a sua eficácia. Então eu entendo que essa liberdade, eu chamaria assim de imprensa, eu acho que essa divulgação midiática do que um juiz faz é importantíssimo. É interessante ainda hoje a gente receber pessoas, às vezes até pessoas mais humildes, que dizem estar satisfeitas só em estar falando com o juiz, porque acha que seria um ser que não seria alcançado, que não estaria junto dele, enquanto, na realidade, é um direito dele estar ali, é um direito dele ter seu pleito atendido dentro da legalidade e é uma obrigação do Estado atendê-lo em todas as suas formas. A gente está aqui falando com o presidente da Almages, Ney Alcântara. A gente vai para um breve intervalo. Vamos voltar a falar dessa parte da informação, dessa liberdade, porque é uma contribuição, inclusive, que se tem que dar para a população, de sair essa informação mais consciente, mais mastigada, não sai, muitas vezes sai descontextualizada e prejudica. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.
É bom roteiro, hein? Nossa, é bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. E a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que O público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o presidente da Almages, o Ney Alcântara. Presidente, parte dessa informação que é passada à população precisa de uma preparação do jornalista, nem sempre isso que se encontra. Como a escola da magistratura já fez isso, qual a importância de se preparar esse jornalista, que é um vetor dessa informação do judiciário para a população? Esse tema que você está levantando é um tema que já foi discutido na escola da magistratura e foi feito, na época, eu diria um seminário, onde foram convidados os jornalistas para que a gente entenda os nossos termos. Isso é peculiar de qualquer profissão, que você tenha aqueles termos apropriados e aquela sua formação apropriada. Muitas vezes, o jornalista ele não tem o conhecimento técnico, tem a informação, mas não tem o conhecimento técnico do que ocorre. E às vezes, até por costume tradicional do próprio Poder Judiciário, os magistrados, os tribunais não buscam desmistificar aquilo e não buscam fazer essa explicação. Então é fundamental a importância que haja uma abertura do Poder Judiciário com a imprensa para que a gente possa discutir e esclarecer o que realmente está acontecendo. Muitas vezes, fatos que são levados a público, eles não são, na realidade, como acontecem. Muitas vezes há uma imputação indevida de determinadas matérias, aonde aquele disse, não disse, aquele ouvir dizer, e aquilo que a população gosta e gostaria de ouvir. Então, é fundamental a importância, esse entrosamento do Poder Judiciário com a mídia, para que as informações saiam exatas, para que o povo possa entender. O juiz tem que lembrar, o juiz lato sensu que eu falo, a magistratura toda, tem que se lembrar que ele não está prolatando uma sentença, ele não está prolatando uma decisão para a sua alegria, para ele chegar em casa e dizer que sentença bonita essa minha, como eu gostei da minha sentença. Ele tem que sair satisfeito para quando ele estiver na rua, a população entender o que ele disse, a população, as pessoas que estão vinculadas àquela decisão possam cumpri-la, porque vão entender. Esse é o grande desafio que nós temos nesse século. É o juiz conseguir se comunicar com toda a população. A gente tem a informação também, ainda, se tem uma informação de que a lentidão na justiça ainda é grande. Os juízes já se posicionaram várias vezes mostrando que falta estrutura. Como ainda caminhar, já temos a digitalização, já temos, de uma certa maneira, algumas ações, mas como melhorar ainda a lentidão de alguns julgamentos, que hoje muitas vezes passam de 2 anos, 3, 4 anos na justiça? Essa é uma matéria altamente complexa. Ela não tem um único vetor para resolvê-la. Infelizmente, ela magoa todo mundo. Uma decisão tardia, uma decisão que atrasa, ela desagrada a todos. Eu acho que até o vencedor não gosta daquela decisão. Então, o que é que ocorre com a gente? Até 1988, antes da nossa famosa Constituição Cidadã, nós estávamos acostumados a obedecer às ordens e sempre dizer sim. Então, a judicialização, a população, não buscava tanto o Poder Judiciário, que era o seu ponto de salvação. Com a Constituição de 88, a população acordou e despertou que ela tem direitos. E que esses direitos, se não forem respeitados pelos poderosos de qualquer área, não me importa a área que seja, elas podem ser reparadas pelo Poder Judiciário.
que é aí que o Poder Judiciário incomoda muita coisa. Toda vez que eu tenho na minha vida privada ou na minha vida pública algum direito vilipendiado, hoje eu tenho coragem de entrar no Poder Judiciário. Há 10, 15, 20 anos eu não tinha coragem de entrar no Poder Judiciário. Não tinha por vários fatores. Não tinha porque eu não acreditava que o Poder Judiciário ia me dar a resposta. Eu não tinha porque eu tinha medo da represália contra aquele que eu estava fazendo. Então hoje nós estamos totalmente diferenciados. Hoje eu confio no Poder Judiciário, apesar de tantas críticas, apesar de tantas coisas com o Poder Judiciário. Hoje, se eu brigo com o meu vizinho, eu vou buscar no Poder Judiciário. Hoje, se alguém bate no meu carro, eu vou buscar no Judiciário. Hoje, se eu tenho um problema de família, eu vou buscar no Judiciário. Hoje, se eu sou demitido pelo Poder Público ilegalmente por questões de política, eu vou buscar no Judiciário. Hoje, se eu tenho uma indenização a receber, eu vou buscar no Judiciário. Então, olha que o Judiciário hoje é a grande esperança do povo brasileiro. O Poder Judiciário hoje é aquele que restaura as injustiças. O Poder Judiciário é aquele que bota o ponto, independente do poderoso ou não. Incomodam a gente realmente essa demanda demorada que houve. O que foi que aconteceu nesses últimos 20 anos? Um excesso de demanda de judicialização por esses motivos que eu lhe disse, aonde hoje a gente judicializa tudo. Nós temos judicialização hoje, isso é fato concreto, não é fato, não é história, é fato real. Nós temos hoje judicializações, que eu não estou dizendo que é pequeno, porque pequeno é para quem está fora, mas para quem está litigando não tem interesse. Mas nós temos judicialização hoje por causa de um secador de cabelo de R$50, por causa de um secador de cabelo de R$100, que a empresa se recusa a dar e entra na justiça. É pouco, talvez, para mas não é pouco para quem está pedindo. Mas isso abarrota o Poder Judiciário. Isso você tem milhões de ações em cima disso no Poder Judiciário. A demanda no Poder Judiciário hoje ela é grande demais. Então precisaríamos o quê? Precisaríamos primeiro dobrar o número de juízes no nosso país, que a gente sabe que não é. O Brasil agora, pelo CNJ, saiu a resolução, é um dos países que mais julga no mundo. Mas você está enxugando gelo. Você tira 100 milhões de ação, entram 150 milhões de ação. Eu não estou dizendo que o povo está errado em procurar, não. Tem e deve procurar o Poder Judiciário. Mas tem que reconhecer que quanto mais eu busco o Poder Judiciário, mais eu vou atrasar minhas decisões. Porque é humano, não adianta. A rapidez do Poder Judiciário é sinônimo de ineficácia. Eu não posso, por Constituição, pelo direito da Constituição, eu não posso julgar sem ouvir a parte contrária, que é o direito do contraditório. Eu não posso julgar alguns casos sem ouvir o Ministério Público. Eu não posso julgar sem fazer determinadas perícias. Tudo isso demanda tempo. Então, a demora do Poder Judiciário, na realidade, não é exclusivamente do juiz, é do sistema. Nós temos que dar uma garantia. Decisão rápida demais, ela é perigosa. Ela pode trazer prejuízos. Talvez ela seja boa para quem ganhe, mas para quem perca, eu deixei de apurar provas, eu deixei de analisar provas, eu deixei de fazer análises processuais. E como eu disse no início, a matéria é muito complexa. Nós precisamos melhorar? Temos que melhorar. Investindo em tecnologia, investindo em mão de obra, servidores. A quantidade de servidores é fundamental. De que adianta um juiz já sem decisões ou sem despachos, se quando vai para a retaguarda eu não tenho servidores para cumprir aquelas decisões. Eu não tenho um oficial de justiça que chegue junto a você para fazer cumprimento. Então, olha que é uma cadeia, é sistemático. Se eu não tenho um defensor público em todos os municípios do estado de Alagoas, se eu não tenho um promotor de justiça em todos os municípios do estado de Alagoas, então, olha que eu estou me referindo apenas a Alagoas. E você bota isso no Brasil. Então, realmente precisamos pensar nisso, precisamos investir no Poder Judiciário, precisamos acreditar no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, quando ele é desacreditado, quem perde é a população, porque é o último meio que dá nossa salvação é o Poder Judiciário. A gente pense pessoalmente, todos os nossos litígios, todas as nossas angústias, a gente vai buscar no Poder Judiciário. Quanto é importante ampliar ainda a questão da conciliação? Esse é o mote que o próprio CNJ e o próprio STF estão pegando. Nós não temos a cultura de passar para conciliações e até para os juízos de arbitragem, onde você tem mais no sul do país, você encontra muito mais isso. É muito comum hoje, eu vou mostrar a nossa cultura como é muito comum hoje, você tem qualquer juízo de família ou juízo qualquer outro de direito privado, quando você sai da audiência, o seu advogado, se você ganhou, o juiz é probo, competente, inteligente, é um gênio da última atualidade. Se você perdeu, com raras exceções, você é parcial, você não tem conhecimento jurídico suficiente, você tratou demais a parte contrária. Então, olha só, nós desconfiamos de um juiz togado
que está com todas as prerrogativas do Estado para que isenção para julgar. Imagine você delegar isso em um juízo de arbitragem a um terceiro. E você delega que se a gente tiver qualquer litígio aqui, quem vai nos decidir, quem vai fazer nossa decisão é João Antônio e eu não posso recorrer à decisão dele. Não há confiança suficiente ainda, infelizmente, mas essa é a grande saída. A conciliação, ela precisa ser incentivada, a conciliação, ela precisa começar os próprios advogados, a própria OAB precisa mostrar que a conciliação é a grande alternativa, que se nós fizermos conciliação, deixa todos satisfeitos e com certeza menos ações nós teremos. No caso de um secador, pode ter uma conciliação. Com certeza, as empresas, mecanismos diretos, por exemplo, das próprios PROCONs e entre outros órgãos, para que penalize essa empresa que está desrespeitando o consumidor. Evidente, se eu comprei um secador de 20 ou 30 reais e ele quebrou, eu tenho direito a outro. Eu não nego, ninguém pode negar esse direito. E se o direito não é constituído extraprocessual, extrajudicial, eu vou para o judicial, eu vou buscar no judicial. Mas você lembre-se quantos secadores estão sendo vendidos, quantas ações eu estou entrando por causa daquilo, e cada ação daquela o juiz tem que fazer análise. Então nós temos que incentivar todos os métodos que o Código de Processo hoje, ele trouxe esses métodos da cooperação, o método da conciliação, da mediação. Então, nós precisamos fazer isso. O Poder Judiciário hoje, ele está abarrotado de demandas e está sem capacidade de dar uma resposta imediata à população. Estamos num momento que é inevitável que a gente faça essa pergunta independente do setor. Se tivesse aqui um pecuarista, um advogado, um jornalista, é um momento que a gente sempre faz em outubro, no mês de outubro, ano sim, ano não. O que precisa para os magistrados melhorar em termos de política, para melhorar a ação para os magistrados, já que estamos no momento de discutir políticas públicas? Essa política internacional, o Conselho Nacional da Justiça, que é o CNJ, ele foi criado justamente com essa finalidade, que é verificar a padronização e a parte administrativa do Poder Judiciário. Muita gente se confundem, às vezes até o CNJ, às vezes há uma mal informação, aquilo que a gente falou logo, que o CNJ é um órgão punitivo de juiz. Não é. O CNJ é um órgão administrativo que ele busca orientar e resguardar toda a comunidade jurídica. E ele vem fazendo isso. O que precisa é justamente que os poderes constituídos, eles dotem necessariamente o CNJ e dotem os tribunais estaduais, os tribunais federais, daquilo que é necessário. Nós sabemos que os tribunais, principalmente os estaduais, dos estados pequenos como o nosso, eles vivem de um orçamento. E esse orçamento ele é limitado. Esse orçamento você tem que administrar, por exemplo, no caso de Alagoas, são 102 municípios. Você vai ter o Poder Judiciário, ele atua em todo o estado de Alagoas, não é somente em Maceió. Então você tem que ter essa responsabilidade, você tem que perceber isso. Isso é uma conscientização pública, mas existe aquelas vertentes que elas são contrárias. Tem aquela vertente que você é crítica por crítica sem ter uma conclusão. Quando um presidente constrói um fórum, quando o presidente constrói uma conciliação, quando amplia mais varas, quando faz um concurso para juiz ou para servidores, sempre vem as críticas que não precisa, que não há necessidade, que é um poder que está acima do bem e do mal. Mas na hora que eu estou sofrendo, na hora que eu preciso da decisão, eu quero rapidez, eficiência, isenção, respeito. Então, isso é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que eu tenho que exigir, deve ser exigido, uma prestação judicial eficiente, eu tenho também que aceitar e até incentivar que haja o Poder Judiciário seja estruturado para isso. Você colocar computadores de última geração na mão de todos os juízes, você fornecer notebooks aos juízes, aos seus serventuários, você não está nada mais fazendo do que qualificando ele para que ele dê uma boa prestação jurisdicional. Pois bem, Dr. Ney Alcântara, presidente da Associação dos Magistrados de Alagoas, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. A Almages, ela sempre está à disposição de vocês aqui. A Almages, ela é um órgão que abrange todos os juízes do estado de Alagoas e esse entrosamento com a imprensa eu acho que é fundamental. Todas as discórdias, todas as dúvidas que nós temos, que a população tem, pode vir ao Almages, pode a imprensa nos convocar,
que a gente sempre esclarece. O Poder Judiciário hoje é um poder democrático, é um poder aberto e é um poder que vem fazendo um serviço à população fundamental. Se todos nós pararmos para pensar e perceber o que seria eu hoje sem o Judiciário, a gente vai perceber que nós iríamos sofrer bastante, voltaríamos na pré-história. Muito obrigado, a gente vai para o intervalo, volta já. A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães dar de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Usar medicamentos merece cuidado e atenção. Consuma apenas medicamentos prescritos pelo seu médico ou dentista. Leia sempre a bula. Opte por genéricos, é mais barato e tem a mesma qualidade. Em caso de reações adversas, além de consultar seu médico, comunique à vigilância sanitária. Todos têm o direito de receber medicamentos pela rede pública. Lute para que não faltem medicamentos no SUS. Informe-se. www.idec.org.br. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui agora com Júlio César Toledo. Muito obrigado, Júlio César, por ter aceitado o nosso convite. Júlio César, que é consultor técnico do IABS. Temos agora, nos dias 19 e 20, o Seminário de Economia Circular. Do que deve ser tratado nesse seminário? Boa tarde, Wendel. Eu agradeço primeiramente a oportunidade também de estar aqui, divulgar o evento. O seminário, ele é uma ação estratégica, na verdade, de um projeto mais amplo, que é o projeto Maceió Inclusiva através da Economia Circular. Certo. É um projeto com fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Certo. E em execução pelo IABS. E tem como parceiro a Prefeitura de Maceió, a Braskem, o Sebrae, a Agência de Fomento do Alagoas Desenvolve e a Universidade Politécnica de Madrid. Certo. No ano passado, a gente já realizou um evento, um seminário similar, que teve como objetivo principal disseminar o conceito de economia circular, certo, com o público-alvo do projeto e outros convidados, né? Esse ano, a ideia é fazer essa aproximação com o mercado consumidor. Que mercado consumidor é esse? O conceito de economia circular, ele está ligado à desassociação do conceito tradicional linear, que é extrair, transformar e descartar. Então, ele cria, na verdade, fluxos circulares, onde você tem, por exemplo, reutilização de resíduos. Certo. E no nosso caso, aqui em Alagoas, em Maceió principalmente, nós temos uma grande quantidade de resíduo de sururu diariamente despejado de forma, vamos dizer assim, não satisfatória ou não na melhor maneira possível na lagoa, que contribui hoje com o assoreamento da lagoa, com a poluição, gera um efeito visual destrutivo àquela região. E você tem um produto riquíssimo, que é a casca do sururu. Ele é composto de cálcio, de silício, enfim, ele tem umas propriedades que permitem que ele seja usado em outras cadeias produtivas. E esse seminário, ele vem para discutir um pouco mais desse conceito, explicar o que é que o projeto trata, vai apresentar também outros projetos que estão acontecendo ali na região da Lagoa Mundaú, porque, pelo que a gente percebeu, nunca na história se teve tanta ação naquela região, como está tendo agora. E também vai trazer essa parte de experiências de casos inspiradores de economia circular. Empresas ou instituições que dentro desse conceito tiveram sucesso e eles vão trazer essa experiência para cá, para apresentar para o público, para mostrar que é possível
você dentro desse conceito ter realmente um produto que a gente chama, ele é economicamente viável e ecologicamente eficiente. Quando a gente pensa nesse seminário, ele vai acontecer em que local? Ele vai acontecer na Associação Comercial, lá no Jaraguá. Dia 19, que é o dia do seminário propriamente dito, que você vai ter as palestras, vai ter as mesas de discussão. E dia 20 vai ser um momento para visita às comunidades envolvidas no projeto, que seria a região ali da Lagoa Mundaú e o Centro Pesqueiro no Jaraguá. Quando a gente vê, é aberto a qualquer pessoa que se interesse? Olha, o evento ele é gratuito, mas a gente também preza pela questão da qualidade e, lógico, tem que proporcionar um evento com qualidade para quem vai participar. O evento ele é gratuito e as inscrições podiam ser feitas através do site do próprio IABS, que era www.iabs.org.br/Maceió Inclusiva. Dentro do site do projeto você tinha um link para inscrição. E nós temos um número máximo de participantes. Que é quanto? Que são 100 pessoas. E já atingiu esse número? Nós já atingimos esse número, a procura foi bem considerável e ontem também já efetuamos as ligações confirmando a participação e tivemos uma grande aderência, graças. E o perfil de quem participa? Olha, o perfil, no momento da inscrição, nós perguntamos, né, o nome, formação, instituição que trabalha ou que estuda. E nós tivemos um perfil, vamos dizer assim, variado, mas focado em alguns segmentos. Universitários, pesquisadores, empresários, representantes de cadeias produtivas, que nesse caso nós identificamos previamente, né, que a casca do sururu, por exemplo, ela pode ser usada dentro da cadeia da construção, da cerâmica, do plástico. Então, também foi feito alguns convites direcionados a esses representantes, através da Federação da Indústria, do SEBRAE, do Sistema S. E também vamos ter a presença deles, né? E também convidados das instituições, como eu falei, como o próprio SEBRAE, representantes da Prefeitura, da Braskem, representantes do banco também vão vir para o evento. É um evento que tem o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Que instituto é esse? Olha, o IABS, ele é um instituto que ele tem sede em Brasília e recentemente ele apoia vários projetos aqui em Alagoas. Ele trabalha com projetos de desenvolvimento territorial em todo o Brasil. E, inclusive, fora do Brasil também tem representação. Mas ele é uma ONG? Ele é uma OCIP. Uma OCIP, certo. Com a função de desenvolver esses projetos. Exatamente. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós já desenvolveu o projeto Caminhos de São Francisco. Hoje, o projeto Ostras Depuradas, que trabalha com essa questão de assistência técnica aos produtores de ostra e depuração, que é um conceito para agregar valor, tirar aquele medo que as pessoas têm de consumir uma ostra por ser um elemento vivo. A depuração ela traz essa qualidade maior para o produto, né? E trabalha também no Centro Xingó. Então, assim, ela trabalha com diversas frentes e sempre com esse foco de desenvolvimento territorial, né? Outra coisa, tem a participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso. Por que o banco se interessa por ações assim? Olha, o banco ele tem o FUMIN, que é o Fundo Multilateral de Investimentos. É um fundo perdido do banco que ele investe em projetos que têm algumas características. No nosso caso, do Maceió Inclusiva, ele entra dentro do conceito de cidades inclusivas. E dentro desse conceito ainda, o projeto que foi apresentado, ele precisa apresentar algumas características, entre elas potencial de replicabilidade e de escalabilidade. Nós estamos fazendo alguns experimentos aqui. Primeiro, essa questão do conceito de economia circular, que apesar de algumas empresas já fazerem por questões
propriamente econômicas e financeiras, de aproveitar ao máximo sua matéria-prima, né, o seu produto, ainda é um conceito novo. Certo. E nós estamos trazendo também, por exemplo, vamos criar uma unidade experimental de cultivo de sururu. Hoje o sururu ele é extraído da lagoa, né? E não sei se todo mundo tem conhecimento, mas o catador de sururu, ele mergulha lá de madrugada, isso gera uma série de problemas, ouvido, cortes, infecções. Feito por apneia, né? Isso. Nós identificamos mais de 30 riscos associados ao trabalhador da cadeia, desde o processo da cata, né, até a comercialização. E dessa forma, a gente traz essa questão do cultivo, que é um modelo já com sucesso para o mexilhão, para a própria ostra. Nós visitamos fazendas lá em Santa Catarina, na Espanha. Então, assim, estamos trazendo as melhores práticas para poder contribuir, desenvolver e agregar valor para o sururu, que é um patrimônio material do Estado, né? E, assim, as pessoas que trabalham com o sururu, elas hoje têm uma situação difícil até de ver. Quem conhece lá, quem já teve a oportunidade de frequentar a região lá, vê que é uma situação bem, bem complicada. No caso do sururu, que é um alimento, mudar o lugar, o cultivo, a forma de cultivo, alteraria o sabor? Olha, não é questão, desculpa, a forma de cultivo que vai ser alterada, não é que a gente vai tirar ele do local. Certo. Ele continuaria, exemplo, ele continuaria aqui você tem na Lagoa Mundaú, por exemplo, ele continuaria na Lagoa Mundaú. A diferença é que você teria, por exemplo, hoje o pescador ele mergulha e ele pega o que ele encontrar. Está escuro, está embaixo, ele não tem visibilidade, ele coloca num balde. Certo. Dentro desse balde, ele vai encher e vai passar para outra etapa, que é a despinicagem, que eles vão arrancar o bicho e que pouca gente sabe, mas 70% das pessoas que trabalham na cadeia do sururu são despinicadeiras. É o processo que mais demanda tempo ao longo da... envolve muitas vezes crianças, né? Mulheres na sua maioria e, infelizmente... Um trabalho infantil também. Isso. E assim, o cultivo, ele não entra na questão da despinicagem, nem na questão de comercialização, enfim. O projeto ele também visa ações para essa melhoria. Falando do cultivo em si, é só porque quando ele passa para a despinicadeira, ele está passando um peso que ele teve o trabalho de mergulhar, de colocar em cima do barco, trazer. E aí ele pega a sururu desse pequenininho, em tamanho não comercial, como pega o tamanho comercial. O cultivo, você já ganha, claro, essa eficiência. Você só vai tirar do cultivo aquele que tiver em tamanho comercial. Nós verificamos no projeto que cerca de 25% do que é retirado da lagoa, nesse balde, é impureza. Então, assim, já tem de cara uma ineficiência de 25%. Certo. E o cultivo ele vem também para combater isso aí, para melhorar. Ou seja, você vai ter um processo produtivo mais eficiente e lá na ponta, com certeza, o resultado vai... É óbvio que um trabalho como esse, Júlio, ele é um trabalho necessário. Mais do que uma questão de melhoria de condições, é uma questão de dignidade mesmo. Isso. Mas aí a dúvida, isso daí, para ajustar, para fazer o que é necessário, vai encarecer o preço do sururu? Olha, primeiro assim, o sururu em si, comparado com os outros moluscos e seus primos, o mexilhão, ele é um produto muito barato. Sim. E... Eu te digo isso porque, exemplo, quando você tem uma criança despinicando, você barateia o preço do sururu porque você está com um trabalho infantil, valorização desse trabalho, entre outras Exato. coisas. Quando você coloca pessoas qualificadas para fazer esse trabalho de uma forma correta, segura,
você encarece esse produto, mas chega a afetar uma competitividade do sururu? Olha, Wendel, o projeto, na verdade, ele está fazendo, como eu disse, um cultivo experimental. Certo. Dentro da etapa do cultivo experimental, está inclusa uma análise de viabilidade. Como eu falei desde o começo aqui, os produtos eles têm que ser ecologicamente eficientes, mas têm que ser economicamente viáveis. Isso. A ideia é você gerar uma maior eficiência. Quando você gera eficiência, na verdade, você supre porque ineficiência é custo. E então, como você é ineficiente, você está onerando a sua cadeia. Quando você traz eficiência para o processo, você diminui o custo, porque você ganhou eficiência. E a ideia do projeto não é simplesmente reduzir também preço, mas é agregar valor ao produto. Um produto que era para ser extremamente valorizado, hoje ele não é. Então, nós vamos trabalhar ações como essa do cultivo e estamos realizando testes de depuração, como hoje é feito para a ostra, nós estamos fazendo para o sururu. Nós trouxemos um consultor da Espanha, que é um dos maiores especialistas no mundo em depuração de mexilhão. Ele está passando 2 semanas aqui agora em Alagoas. Nesse momento está até trabalhando, né, nessa questão dos testes de depuração do sururu, para tentar ver se o processo de depuração é viável e traz bons resultados para o sururu. Por quê? A gente quer que tenha um processo produtivo eficiente e um produto lá no final com valor agregado. Um produto que você, consumidor final, possa consumir tendo a plena certeza de que está consumindo um produto limpo e com qualidade, sem maiores riscos à saúde, né? Esses e outros assuntos vão estar sendo discutidos nos dias 19 e 20 de setembro na Associação Comercial. Na Associação Comercial. E eu gostaria de lembrar também que no final do evento nós vamos estar lançando um edital, vai se chamar Prêmio de Inovação em Economia Circular. Esse edital ele vai identificar e premiar ações que venham trazer soluções para essa questão de destinação dos resíduos. Certo. Tanto dessas cadeias tradicionais que eu falei, tanto da questão do sururu, quanto na pesca artesanal e de resíduos também em geral. Só para deixar mais claro, poderão participar instituições de pesquisa, organizações da sociedade civil, iniciativa privada e também empreendedores individuais. Então, assim, vamos ter uma premiação no total de R$200 mil, divididas entre essas 4 categorias. Muito bem. Estou aqui com o Júlio César. Muito obrigado, viu, Júlio? Eu que agradeço ainda mais uma vez. A gente vai um intervalo e volta já. Nossa, bonita essa história. Não, e é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que a gente O público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também. Né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Onde está meu título?
Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Marcelo Araújo, ele que é diretor técnico da Start. Encontro de pecuária de corte no Nordeste. Marcelo, o que vai ser discutido nesse encontro? Bom, primeiramente agradecer o espaço para a gente estar divulgando o encontro da pecuária de corte do Nordeste. É um momento para a gente discutir soluções, melhorias para a pecuária de corte, mais especificamente no Nordeste, embora a gente tenha um público que fugiu dessa região, a gente tem muitos participantes de outras regiões também, então vão ser abordados temas técnicos sobre nutrição animal, pastagem, sanidade, gestão de fazendas também. Então são 2 dias e meio para parar e discutir o que é que a gente vai fazer na próxima safra. Como sede desse encontro, Alagoas está bem posicionada em termos de pecuária de corte? A pecuária alagoana, não só de corte como a de leite, ela se destaca por alguns índices de produtividade, mesmo diante de alguns desafios, como o desafio climático. A gente vem passando nos últimos anos por uma seca gigantesca. Quase uma década já de seca. Quase uma década, desde 2011, com a seca. E se a gente não tiver tecnologia, não tiver metodologia e gestão para enfrentar esses desafios, realmente a gente não consegue crescer produtivamente na parte da produção da pecuária. E Alagoas se destaca por ser um estado pequeno, onde a difusão da tecnologia ela é muito mais fácil em relação aos outros estados, não só do Nordeste, mas como todo o Brasil. Qual a tecnologia hoje envolve essa pecuária? Existe uma tecnologia, não só a mecânica, mas uma tecnologia genética, por exemplo? Isso, a gente tem inseminação artificial, que embora seja uma tecnologia uma das mais difundidas ainda proporcionalmente comparado com outros países, a gente ainda está muito a desejar. Apenas 10% do rebanho brasileiro, e Alagoas acompanha isso também, as vacas são inseminadas. Porém, se a gente pudesse escolher qual seria o melhor recurso de investimento, seria na gestão de pessoas. Não adianta você ter uma técnica, não adianta você ter um maquinário, se você não tem pessoas capacitadas para gerir aquela fazenda durante o seu dia a dia. Então, isso é um dos tópicos, gestão de pessoas, que a gente vai abordar no encontro também. Vem um profissional muito conceituado do sul da Bahia, ele gerencia um grupo de fazendas e ele faz uma gestão de pessoas, de equipe muito boa. Quanto hoje Alagoas evoluiria após essa melhoria na gestão de pessoas? Não só o agronegócio, mas eu acho que todo tipo de empresa, se a gente não investir nas pessoas, a gente não tem muito como estruturar esse negócio a longo prazo. É difícil mensurar o agronegócio e a pecuária. Ele acaba tendo essa dificuldade pela sua forma extensiva como é feita. É difícil a gente mensurar o quanto isso impacta no agronegócio como um todo. Porém, se a gente puder olhar uma visão mais micro de uma fazenda, a gente já pode imaginar que se eu treinar a minha equipe, eu já consigo diminuir o índice de mortalidade dos animais, eu já consigo emprenhar mais vacas, eu consigo engordar mais aquele bovino, porque eu estou treinando a minha equipe para olhar para aquela fazenda como um negócio e não como um lazer que era tradicionalmente tratado. Então, é difícil trazer um número para você, mas os benefícios são imensuráveis. A gente também tem nesse sentido, onde acontece o encontro, quantas pessoas são aguardadas? Bom, o encontro vai acontecer no Centro de Convenções entre os dias 19 e 21 de setembro. O público esperado já superou o do ano passado, a gente já está com mais de 250 inscritos. A nossa expectativa é girar em torno de 300 pessoas, não só de Alagoas, de todo o Nordeste até ultrapassando o Nordeste, mais uma vez, para discutir melhorias na pecuária de corte.
Quando se pensa nessa pecuária de corte, estamos num momento do Brasil em que a inflação pesa, em que o desenvolvimento econômico também, temos desempregados. Como se localiza a pecuária de corte nesse momento econômico? Não só a nível Brasil, a gente tem que olhar também, por exemplo, aqui em Alagoas, a gente está tendo uma mudança de cultura. Muitas áreas eram utilizadas para cana-de-açúcar e agora estão sendo transformadas em pastagem. Então, isso também dá uma oportunidade de emprego também. Porém, o desafio do produtor ele é muito maior. Antigamente, a margem de lucro dele girava em torno de 50% a 60%. Hoje, ela achatou, fica em torno de 10%. Então, ou tem gestão, ou tem encarar a fazenda como uma empresa, ou realmente todos esses dados financeiros que você acabou de citar agora, realmente ele só vai virar um problema maior. Hoje a gente está batendo o dólar a R$5. Isso é bom para o exportador de carne? Isso é bom para o exportador de carne, porque ele acaba vendendo um pouco mais caro, porém o seu custo de produção ele acaba aumentando, uma vez que boa parte dos insumos que nós utilizamos é baseado no preço do dólar. Por exemplo? Um exemplo, fertilizantes, sal mineral, medicamentos, quando as empresas são multinacionais, e isso acaba impactando no custo de produção. Então, acho que um equilíbrio seria mais interessante. De produzir fertilizante? Alagoas tem, porém, alguns adubos são extraídos fora daqui. E aí realmente tem que vir, como se utiliza tecnologia, como se utiliza metodologias internacionais, acaba balizando pelo preço do dólar. Vão ser discutidos nesse encontro questões de custo-benefício, modelos de produção? Isso. A gente fala, Wendel, que a fazenda ela não tem repetitibilidade, ou seja, não encontra uma fazenda igual a outra. Certo. Então a gente trabalha com metodologias aplicáveis à realidade de cada fazenda. E isso vai ser discutido lá quando a gente estiver falando, por exemplo, de um protocolo sanitário. A gente sabe que existem fazendas que têm um desafio maior ou menor de acordo com a incidência de doença. Por exemplo, regiões que chovem mais têm uma incidência maior para presença da leptospirose. E aí a gente tem que fazer um protocolo sanitário adequado a isso. Isso a gente vai discutir lá, mas o produtor ele tem que estar ciente que a fazenda, que as situações têm que ser estudadas caso a caso. O pecuarista precisa de assistência? Precisa, e eu considero, na verdade, que o consultor ele tem que mostrar para o pecuarista que ele não está ali como um custo, e sim como um investimento. Aquele consultor que está lá fazendo as suas visitas, mas que não consegue mensurar o quanto ele consegue agregar a fazenda, realmente, esse aí ele tem que ser encarado como um custo, porque ele não está mostrando o porquê dele estar ali. Como é que se prepara também o consultor nesse sentido? Ele está envolvido dentro do encontro? Ele está envolvido dentro do encontro. Hoje, 50% do público é produtor, e isso espantou a gente, porque a gente imaginava que o produtor ia estar na fazenda, ia estar querendo produzir e não ia estar com a mente aberta para isso. Pelo contrário, a gente tem cerca de 35% do público sendo profissionais, entre agrônomos, zootecnistas, veterinário e técnico agrícola, e o restante um pouco diluído entre estudantes e novos investidores, uma vez que a gente está tendo uma entrada muito grande de herdeiros na atividade e de pessoas que estão migrando a atividade da cana-de-açúcar para pastagem. Quando se fala de um encontro como esse no Centro de Convenções, qual a importância econômica dele? A gente gera uma economia local, tanto na contratação de serviços, como buffet, montadores de stand, recursos audiovisuais, segurança, limpeza, porém também ainda tem aqueles retornos indiretos. Então, muitos ambulantes estão procurando a gente para estar lá presente também. Isso com o olhar do evento, mas a repercussão disso para o produtor, ela é imensurável. Você imagina que o produtor perde milhões nas suas fazendas, isso no modo geral. Quando ele adequa a metodologia, ele começa a ter retorno sobre isso. Um dado interessante, Wendel, que vai ser apresentado, eu vou ter a oportunidade de falar sobre uma tecnologia que é a IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, que a realidade brasileira é o seguinte: para cada 100 vacas, nascem 60 bezerros. E do nascimento até o desmame, a gente tem um índice de mortalidade aí de mais ou menos 10%. Isso é uma realidade nacional, e Alagoas, infelizmente, está um pouco abaixo, graças a Deus, está um pouco abaixo disso, mas infelizmente ele acompanha esse índice.
a gente só desmama 50% das vacas que são submetidas à estação de monta. O quanto isso impacta a nível Brasil? 29 bilhões de reais. Isso é uma conta que a gente vem fazendo. Se eu conseguir elevar a minha taxa de natalidade para 83% e a minha taxa de mortalidade para 3%, eu vou desmamar 80% do meu rebanho. Desmamando isso, me dá um incremento de mais ou menos 29 bilhões de reais. Pois bem, Marcelo Araújo, diretor técnico da Estato, parabéns pelo encontro. A gente fica à disposição. Eu que agradeço, fazer o convite a todos para estar com a gente no dia 19, 20 e 21 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo site www.encorte.com.br ou no dia 19, no local, no Centro de Convenções. Muito obrigado. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.